Em 20 de agosto de 1989, José e Mary Louise Kitty Menendez foram assassinados a tiros em sua casa em Beverly Hills. Quase 7 anos, 3 julgamentos e muitas milhares de horas de cobertura televisiva depois, seus filhos, Laili e Eric Menendez, foram considerados culpados pelos assassinatos e condenados à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Os assassinatos dos Menendez se tornaram um dos casos criminais mais famosos do final do século XX, devido à sua mistura potente de drama familiar, conexões com Hollywood, testemunhos dramáticos e a capacidade da TV a cabo de cobrir cada detalhe. Conforme os procedimentos judiciais se desenrolavam, não havia dúvidas de que Laili e Eric haviam matado seus pais, mas o motivo por trás desse crime era outra história. Antes de começarmos, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais casos criminais e estar apoiando nosso trabalho. Prontos para esse caso? Vamos lá! A família Menendez parecia ser o modelo perfeito do sonho americano, pelo menos pelos padrões dos anos 1980. José nasceu em Cuba, emigrou para os Estados Unidos como adolescente após a Revolução Cubana dos anos 1950 e morou no sótão da casa de um primo até conseguir uma bolsa de estudos para natação. Na faculdade, ele conheceu Mary Louise Anderson, uma rainha de concursos de beleza, que todos chamavam de Kitty, e que era alguns anos mais velha que ele. Eles se casaram no início dos anos 1960 e se mudaram para a cidade de Nova York, onde José obteve um diploma de contabilidade no Queens College. Ele então subiu de um lavador de pratos para um jovem executivo de sucesso no ramo do entretenimento. Depois de liderar as operações nos Estados Unidos da empresa de aluguel de carro Hertz, José passou a primeira metade dos anos 80 como presidente da RCA Records e teve participação na contratação de bandas como Duran Duran e Menudo. Com seus filhos, Laili e Eric, a família Menendez mudou-se de Princeton, Nova Jersey, para Los Angeles apenas alguns anos antes dos assassinatos, para que José pudesse trabalhar na indústria cinematográfica. A casa onde José e Kitty foram mortos ficava em uma das quadras mais exclusivas de Beverly Hills e foi ocupada em diferentes momentos por Michael Jackson e Elton John. Os irmãos Menendez também pareciam se encaixar no ideal platônico dos Estados Unidos. Laili era um jogador de tênis talentoso e parecia destinado a uma carreira nos negócios, assim como o pai, a quem ele admirava abertamente. Eric acabou se revelando ainda melhor no tênis, impulsionado pela intervenção obsessiva de seu pai, e se tornou um jogador nacionalmente ranqueado em sua faixa etária. De certa forma, eles não tinham escolha a não ser ter sucesso. José era conhecido como um pai extremamente exigente, que fazia seus filhos se esforçarem ao máximo nos esportes e em tudo mais. Parecia que José era tão competitivo que ele estava fazendo de tudo para tentar melhorar Eric. Mas ele era tão dominador que teve o efeito oposto. Eric tinha muito menos autoconfiança porque tudo o que ele fazia nunca era suficientemente bom. Após se mudarem para a Califórnia, Eric levou a rebeldia adolescente a extremos e participou de uma série de furtos em 1988. Ele evitou a prisão, mas foi submetido à terapia ordenada pelo tribunal com o Dr. Jerome Oziel. Laili se matriculou na Universidade de Princeton, mas foi suspenso por 1 ano por plágio, o que prenunciava problemas nos anos seguintes. Os assassinatos Menendez foram brutais. José, de 45 anos, e Kitty, de 47, foram não apenas mortos, mas deixados quase irreconhecíveis por 15 tiros de 2 rifles calibre 12. Foi tão bárbaro que a polícia pensou que os assassinatos fossem um acerto de contas da máfia, e as investigações iniciais se concentraram em rivais de negócios e um executivo que tinha uma rixa com José. Na noite dos assassinatos, os irmãos disseram à polícia que saíram para assistir um filme,
mas tiveram que fazer uma parada rápida para buscar o documento de identidade de Eric. Foi quando descobriram os corpos destroçados de seus pais e ligaram para a emergência. Relataram em seus depoimentos. Os policiais que responderam à ligação encontraram Eric, com 18 anos, soluçando no gramado antes de entrar na cena do crime. Nos meses seguintes aos assassinatos, nenhum dos irmãos Menendez agiu como os jovens que haviam encontrado recentemente os corpos de ambos os pais em uma cena de assassinato brutal e ensanguentada. Em vez disso, eles agiram como dois caras que acabaram de ganhar na loteria. José valia 14 milhões de dólares na época de sua morte, e em 6 meses, os irmãos gastaram cerca de 700 mil dólares de sua fortuna. Lyle, que tinha 21 anos na época dos assassinatos, comprou um relógio Rolex e um Porsche, muitas roupas e um restaurante de volta em Princeton, onde morava antes dos assassinatos. Eric foi mais rápido, optando por um Jeep Wrangler, um treinador de tênis pessoal de 50 mil dólares e um investimento de 40 mil dólares em um show de rock que nunca aconteceu. Eles também fizeram viagens exóticas, achando que teriam ainda mais dinheiro a receber. Havia também uma apólice de seguro de vida de 5 milhões de dólares em nome de seu pai, embora questões técnicas tenham impedido que eles recebessem o valor. Após os assassinatos, o Dr. Oziel entrou em contato com seu antigo paciente Eric e começou a aconselhar o irmão mais novo Menendez mais uma vez. Logo, Eric confessou ter matado seus pais. Oziel confidenciou a Judalon Smith, uma mulher com quem ele estava tendo um caso extraconjugal. Ela acabaria desempenhando um papel importante no caso. As sessões de terapia continuaram e, eventualmente, Oziel conseguiu gravar Eric e Lyle confessando os assassinatos. Eric disse que eles o fizeram para tirar sua mãe do sofrimento, enquanto Lyle deixou claro que ambos estavam envolvidos no crime. Smith e Oziel tinham um relacionamento conturbado. Ela afirmava que ele era controlador e abusivo, e depois que ele supostamente a atacou, Smith entrou em contato com a polícia de Beverly para revelar que os irmãos Menendez confessaram o assassinato de seus pais. Ela até tinha uma fita de áudio das confissões. Lyle foi preso em 8 de março de 1990, e Eric, que estava em Israel na época para um torneio de tênis, voou para Miami e depois para Los Angeles, onde se entregou à polícia em 11 de março. Determinar se as fitas com as confissões se enquadravam no sigilo médico paciente ou se eram admissíveis como evidência em tribunal levou 2 anos inteiros, com processos e apelações indo e voltando entre a acusação e os advogados dos Menendez. Finalmente, a Suprema Corte da Califórnia decidiu que 2 das 3 fitas poderiam ser usadas no julgamento, incluindo uma que continha a admissão de culpa de Lyle. Os julgamentos começaram em 1993, com júris separados para cada irmão, e foram transmitidos em uma rede de televisão a cabo relativamente nova chamada Court TV, que se dedicava a transformar o sistema jurídico em uma mistura de entretenimento e evento esportivo. A rede não transmitia apenas os julgamentos, mas também horas intermináveis de coberturas antes e depois das sessões de cada dia. Isso ajudou a alimentar uma obsessão nacional por um caso que tinha todos os elementos de uma grande novela noturna. Uma família rica, dilacerada pelo escândalo, 2 jovens bonitos e misteriosos, um crime horrível e um drama psicológico em abundância. Dentro do tribunal, os promotores argumentaram que os irmãos Menendez estavam atrás de sua herança, mas Lyle e Eric disseram que mataram em legítima defesa. Eles afirmaram que seu pai não tinha apenas grandes expectativas e infligia abuso emocional. De acordo com eles, o pai os havia molestado por anos. Lyle dos 6 aos 8 anos e Eric dos 6 aos 18 anos. Uma afirmação repleta de descrições gráficas que chocaram a nação e dividiram amigos e membros da família.
Leslie Abrason, advogada de Eric, que se tornou uma estrela durante o julgamento e trabalhou ao lado do advogado de Lyle, Gerald Chalef, argumentou que os dois estavam agindo em legítima defesa depois de crescerem em um lar tão violento e traumático. Lyle, que deu um depoimento detalhado sobre o suposto comportamento de seu pai, também disse que havia confrontado José sobre o abuso sexual a Eric, dias antes dos assassinatos, e que interpretou a resposta furiosa de seu pai como uma ameaça de morte. A defesa também atacou Kitty, a mãe, como uma mulher desgastada que lutava contra o alcoolismo e o vício em drogas. Eles disseram que a mãe tinha sido devastada pelos muitos casos de José. Essas revelações tumultuaram o tribunal e deixaram a nação perplexa. As acusações de abuso sexual, as descrições gráficas e os relatos de uma casa marcada pela violência e trauma mantinham o público em suspense. Enquanto os promotores tentavam pintar os irmãos Menendez como gananciosos assassinos em busca de herança, a defesa argumentava que eles haviam sido empurrados para o limite, forçados a defender suas vidas em um ambiente de terror doméstico. O julgamento era uma batalha intensa, com emoções à flor da pele e as histórias perturbadoras ecoando no tribunal. Cada testemunho e cada argumento alimentavam a curiosidade e o desejo de descobrir a verdade por trás dessa família aparentemente perfeita, mas que escondia segredos sombrios. Os primeiros julgamentos duraram 6 meses, e ambos resultaram em júris que não conseguiram chegar a um veredito unânime sobre a culpa de Lyle e Eric por assassinato, ou se eles agiram em legítima defesa. Imediatamente, foi anunciado que eles seriam julgados novamente juntos. O segundo julgamento ocorreu em 1995 e foi muito menos sensacionalista, já que o juiz Stanley Weisberg não permitiu câmeras de TV no tribunal. O juiz também decidiu que havia provas insuficientes de que José havia abusado de seus filhos, o que era a central alegação da defesa, de que os irmãos haviam matado por medo. Anos depois, uma prima dos irmãos Menendez disse à ABC News que acreditava que Lyle estava dizendo a verdade sobre o abuso sexual, pois ele havia lhe contado coisas semelhantes quando era criança. Mais recentemente, o cantor Roy Rossello, da banda Menudo, também acusou José de agressão sexual. Curiosamente, Gilda Long Smith, a ex-namorada do Dr. Uziel, testemunhou a favor da defesa durante o segundo julgamento, insistindo que o mesmo havia manipulado os irmãos a confessarem. No entanto, todos os esforços foram em vão. Tanto Lyle quanto Eric foram considerados culpados de 2 assassinatos em primeiro grau em 21 de março de 1996. Em julho daquele ano, eles receberam as sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, cada um cumprindo 2 penas consecutivas de prisão perpétua. A condenação dos irmãos Menendez marcou o fim de um capítulo tumultuado dessa saga criminal que havia cativado a nação. A sociedade foi deixada com a difícil tarefa de reconciliar a imagem desses jovens, aparentemente privilegiados, com os terríveis atos que cometeram. O veredito final trouxe um senso de justiça para alguns, enquanto outros questionavam se a história completa havia sido revelada. As teorias conspiratórias e as dúvidas persistentes continuaram a assombrar o caso dos irmãos Menendez, gerando debates acalorados e opiniões divergentes. Lyle e Eric foram enviados para prisões separadas até 2018, quando foram reunidos e autorizados a cumprir suas sentenças na mesma instituição em San Diego. O jornalista Robert Hand, que acompanha o caso desde 1989, relatou ao A&E True Crime que os irmãos aconselharam outros detentos que sofreram abuso sexual e que Eric lidera vários grupos de apoio. Lyle agora tem 55 anos e Eric tem 52. Cada irmão se casou na prisão com mulheres que não estão detidas. Eric se casou com sua correspondente Tammy Seckelman em 1999. Ela escreveu um livro sobre seu relacionamento intitulado Eles Disseram que Nunca Conseguiríamos.
Minha Vida com Eric Menendez, em 2005. Lyle se casou com Anna Erickson, uma ex-modelo que se divorciou dele quando descobriu que ele estava escrevendo para outras mulheres. E depois com Rebecca Sneed, uma jornalista que se tornou advogada, com quem ele se casou em 2003. Lyle contou a People em 2017 que ele e Rebecca tentavam conversar todos os dias por telefone. Mesmo agora, diversos anos após os assassinatos terem ocorrido, o crime dos irmãos continua a fascinar e intrigar. Houve vários filmes, minisséries e documentários sobre os assassinatos, e o caso foi parodiado ao longo dos anos também. O caso acabou marcando o início de uma nova era de hype em crimes reais, que está mais forte do que nunca. E aí, o que vocês acharam sobre o caso dos irmãos Menendez? Deixe nos comentários o que achou do vídeo e sobre esse caso. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Nos ajuda muito a continuar crescendo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.